Fala aí galera, beleza? Aqui é o Andy e no vídeo de hoje faremos o resumo análise da edição número 10 da HQ Cavaleiros das Trevas de Aço, também conhecida como DC Medieval. Mas antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a Nerd ao Cubo? A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura que te manda todo mês uma caixa surpresa contendo 5 produtos oficiais relacionados a filmes, séries, games, animes, quadrinhos e muito mais. Por exemplo, o tema do mês passado foi nostalgia. Se liga nos itens que eu recebi. Camiseta do Homem-Aranha, Pokébola anti-estresse, porta-treco do cogumelo do Mario, caderneta do Batman, revista Spoiler ao Cubo, e a caixa se torna o Boba Fett. Se fizer as contas, deve ter pelo menos aí uns R$150 em produto, mas no plano anual a gente paga apenas R$ 99,99 mais o frete. Tem outros tipos de assinatura também, como a de camisetas ao cubo, para receber uma camiseta da hora todo mês, e Star Wars ao cubo, para ganhar outros itens temáticos. Então vai lá no site da Nerd ao Cubo, veja as opções de assinaturas, de planos, vou deixar o link para você na descrição. E se você usar o meu cupom ANDY, A-N-D-Y, você vai ganhar R$30 de desconto na primeira compra. Vai lá e aproveita! Primeiramente, vamos fazer um resumo do que aconteceu nas últimas edições, porque já fazem mais de 2 meses que saiu o último capítulo. Bom, na última edição, acompanhamos a Guerra dos Três Reinos. O Reino das Tempestades se aliou às Amazonas e foram enfrentar o Reino dos Elfos. Só que, no meio dessa guerra, após muitas mortes, foi revelado que havia um marciano branco. Ou seja, os marcianos brancos estavam manipulando todos, forçando os reinos superpoderosos a lutar entre si e eliminar os seres superpoderosos para que eles pudessem dominar a Terra. Além disso, tivemos a revelação de que o Alfred, que tanto apoiava o Reino dos Elfos, era na verdade o Caçador de Marte que estava disfarçado todo esse tempo. Com essas reviravoltas, precisamos saber de algumas coisas do passado, e é justamente o que veremos aqui: a origem da chegada dos marcianos, a preparação para o final da história e a revelação de quem é de fato o Homem Verde da profecia. Bom, o capítulo começa mostrando 3 monarcas que foram assassinados até agora: o rei Jor-El, do Reino dos Elfos, o rei Jefferson, do Reino das Tempestades, e a rainha Hipólita, do Reino das Amazonas. Além disso, acompanhamos os exércitos desses 3 reinos em uma grande guerra, resultando em um campo de batalha cheio de soldados mortos. Infelizmente, foi só depois disso que todos os 3 reinos se deram conta que haviam sido enganados, que tinham ido à guerra por motivos errados. E toda a fúria desses reinos foi canalizada em apenas um homem. Sim, Diana, a nova rainha das Amazonas, logo apontou sua arma para o Caçador de Marte, o culpando por tudo o que aconteceu. Mas Bruce se lança à sua frente. Ele não quer mais cometer o mesmo erro de tomar alguma ação precipitada. O Caçador de Marte pode parecer um monstro, mas nem todos aqueles que são diferentes são monstros. O Mutano, que ainda está transformado em um dragão, logo toma partido. Logicamente, ele fica do lado do Batman e até confronta a Mulher Maravilha. Até que Kal-El finalmente decide interferir, dizendo a Diana que ele trouxe seu laço da verdade. Então ela pode usar isso no marciano para descobrir a verdade. E, de fato, após enlaçar o marciano, ela pergunta se ele planeja machucar alguém, ao que ele responde que não tem a intenção de fazer o mal para ninguém desse mundo. Em seguida, ele diz que jurou lealdade a Kal-El, a Rainha Lara e também a Zala Jor-El, e diz que ele ama Bruce como a seu próprio filho. Nisso, o Constantine, agora todo cuidadoso, sugere que todos descansem um pouco para reavaliar a situação. Mas Diana fica indignada com esse comentário. Afinal, foram seus conselhos e sugestões que os trouxeram até esse momento. A sua maldita profecia, junto com seus conselhos, só resultaram em dor, mortes e guerra. Constantine nem tenta discutir.
ele sabe que Diana está certa, e dá pra ver que ele se sente muito culpado pelo que aconteceu e por tudo que fez. A rainha Nyssa até tenta defendê-lo, dizendo que todos eles, incluindo Constantine, foram apenas peões em algo muito maior. Só que essa fé que ele tinha no Constantine logo vai embora. Acontece que nesse momento, o príncipe Jacob finalmente aparece para suas irmãs. A princesa Jennifer logo corre ao seu encontro e o abraça com muita ternura. Claro que ela se pergunta como isso é possível, afinal todos o viram morrer. E é quando a rainha Nyssa, que estava defendendo Constantine, também percebe que isso é obra dele. Com tantas revelações e reviravoltas no fim dessa guerra, a rainha Lara informa as outras rainhas que elas têm muito a discutir. Mas com toda a bondade em seu coração, ela diz que primeiro elas devem cuidar dos guerreiros feridos e dos caídos. Ela ainda diz que todos os soldados são bem-vindos em sua cidade. E mesmo com os protestos da General Waller, a rainha insiste que todos serão refugiados e alimentados. Depois disso, ela convidará as outras rainhas a uma reunião, onde elas poderão discutir sobre quem são os verdadeiros inimigos. Um pouco depois, vemos a rainha Diana lamentando profundamente pela perda de sua mãe. Zala interrompe esse momento para dizer que Lara e Anissa a estão esperando para começar o interrogatório do marciano Alfred. Inclusive, quando Zala chama Diana de majestade, vemos Diana chorar ainda mais, porque esse não é o momento para títulos. O que a Diana precisa é de seu apoio. Daí, com a chegada de Diana, as três rainhas finalmente estão reunidas e prontas para interrogar o Alfred. Lembrando que ele não pode romper o laço, e por conta do laço, ele também nem pode usar seus poderes. Diana faz a primeira pergunta: qual é o verdadeiro nome do marciano? No que ele responde, John Jones. Então, o interrogatório é interrompido pela Arlequina, que avisa que outra pessoa deseja se unir a essa conversa, e vemos que se trata da Era Venenosa. Tipo, já que o planeta está em perigo, então ela veio como representante não de reinos, mas da Terra. Dessa forma, 4 rainhas interrogaram um alienígena. Hera, sem rodeios, logo pergunta de onde ele veio e manda ele dizer tudo o que elas precisam saber, e é a partir daqui que veremos a história do Caçador de Marte. Ele alega que seu planeta natal era muito bonito, um belo lugar para crescer e um ótimo lugar para construir uma família. Só que eles eram um povo dividido. Havia os marcianos verdes e também os marcianos brancos, que, apesar das diferenças, respeitavam um ao outro e viviam em harmonia relativa. No entanto, eis que surgiu entre os marcianos brancos um carismático líder chamado Protex, que realmente acreditava que os marcianos verdes eram inferiores. Por causa desse pensamento, ele rapidamente transformou a paz em guerra. Ele uniu os marcianos brancos com medo e ódio, e eles começaram a escravizar os marcianos verdes. Claro que os verdes não se sujeitaram à escravidão, o que resultou em uma guerra civil. E apesar dos marcianos verdes não serem tão ferozes nem tão habilidosos em combate como os brancos, eles eram mais inteligentes, criando armas com um terrível poder destrutivo. E no final, todo o planeta ficou marcado. A guerra não deixou mais nada pelo que lutar. Muitas vidas foram tiradas de ambos os lados, mas ainda assim, Protex continuou com a matança, decidindo que já não podia domar os marcianos verdes, então todos seriam completamente exterminados. Sendo caçados, os marcianos verdes se esconderam abaixo da superfície, e durante meses as crianças foram forçadas a existir na escuridão. Certo dia, a mãe do filho de John apareceu no esconderijo. O detalhe é que ela já havia morrido. Ou seja, não era realmente ela. Na verdade, era Protex, que apareceu com outros marcianos brancos e mataram o filho de John. Nesse ponto, todos os marcianos verdes foram completamente aniquilados, restando apenas John como o último sobrevivente.
Daí ele enterrou seu filho nas ruínas de seu antigo paraíso, deixou seu mundo natal, que agora era um deserto vermelho, e veio para a Terra. Ele ainda revela que os antigos reis Thomas e Martha Wayne sabiam o que ele era, mas pediram para ele guardar segredo porque havia uma profecia sobre alienígenas tomando o mundo que incluía a referência de um homem verde. Hera pergunta quantos marcianos brancos sobreviveram, no que Jon acreditam que restaram menos de 20. Ele tem certeza que Protex é quem está por trás de tudo o que aconteceu. Ele tentou fazer com que os Kryptonianos, as Amazonas e os Portadores do Clima se autodestruíssem. Mas Lara diz que agora que eles sabem a verdade, o plano de Protex falhou, e os Três Reinos podem estar unidos como nunca antes. Inclusive Diana, que diz que agora que sabe quem está por trás da morte de sua mãe, ela vai encontrá-lo e fazê-lo pagar por tudo que fez. Daí pulamos para o Lex Luthor Coringa Lanterna Verde, que pergunta a seu Anel de Poder o que ele deve fazer agora. O Anel responde que uma nova era vai começar, mas que Lex não precisa se preocupar com o que vai vir porque ele não terá nenhum papel nessa era. A voz, que vem do Anel, continua dizendo que não pode permitir que tanto poder seja portado por um homem que acredita que objetos inanimados falem com ele. E é quando Protex finalmente se revela e simplesmente arranca o braço de Lex. Tipo, já que sua presença agora é conhecida, ele não precisa mais de um Lex Coringa Lanterna Verde para fazer o seu trabalho sujo. Lex foi apenas uma ferramenta para Protex, que aparentemente o mata e pega o Anel de Poder do Lanterna Verde para si. E agora sim, galera, temos o temido Homem Verde que a profecia tanto falava, e ele é o Protex Lanterna Verde. Então é isso, galera, temos um capítulo mais calmo depois de uma guerra bem agitada. Aqui tivemos a origem do Caçador de Marte, que era muito necessária para explicar como todos esses marcianos acabaram aqui, e também foi montado o palco para a parte final da história. Os Três Reinos finalmente estão unidos, sabem quem são os verdadeiros inimigos, e os marcianos brancos a partir de agora vão agir à luz do dia. Por hoje é só, pessoal, muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha, nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos e até a próxima!